Bem-vindo, fique à vontade na base, fique à vontade aí na presença do Senhor. E vamos para a palavra. Juízes capítulo 6, versículo 15. Amém, amados? Está aqui, né? Ela está aqui também. Amém. E quando eu terminar de ler o versículo 15, não feche a Bíblia. Deixa aí aberto em Juízes capítulo 6, tá bom? A gente vai fazer aí um momento aí de versículo por versículo. Mas eu quero que esse texto aí seja a base. Ok? Então ele respondeu: ai, meu Senhor, com que tenho de salvar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Algumas Bíblias aí vão dizer que, além de, ao invés de mais pobre, vai dizer que ele é o menos importante da casa de Israel. E outras, como está aqui na minha, vai dizer que ele é o mais pobre da casa de Israel. Na verdade, ele também era príncipe. Então, quando ele diz que ele era o mais pobre, não quer dizer que ele era realmente pobre. Mas que a casa dele era uma das menos importantes. Talvez essa tradução fosse a melhor. Porém, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Gideão. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história com vocês, porque o Senhor tem falado um pouco comigo sobre isso. E eu quero me voltar para essa palavra. A grande verdade, eu queria que você guardasse uma frase aí contigo, que eu escrevi, mas está ali no meu telefone. Deixa eu ver aqui se eu vou me lembrar. É que a gente pode até se sentir o menos importante no início de tudo. Isso é sinal de humildade. Grave isso, preste atenção. Nós podemos se sentir o menos importante no início de tudo, principalmente quando nós estamos no processo. Isso é sinal de humildade. Mas se tu passar a vida inteira se sentindo menos importante, isso é sinal de mediocridade. Porque a gente, infelizmente, ao longo do tempo, a gente acaba se mantendo com uma falsa humildade, porque não tem a certeza do que está sendo feito. Então a gente vai se mantendo nessa falsa humildade. Mas existe um momento na nossa história que nós precisamos agir como um homem de Deus, ou baseado naquilo a qual Deus te chamou, e partir para cima. Então vamos ler o versículo 1 do capítulo 6. E vamos dar uma mergulhada aí nessa leitura. Capítulo 6, versículo 1. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Quem entregou Israel na mão dos midianitas? Quem foi, gente? Não, pode falar, quem foi? Não fica com vergonha não, gente. Quando é retórica eu falo, é retórica. Mas essa não é não, Toninho. Pode falar. Quem foi que entregou os midianitas durante 7 anos? Quem foi que entregou Israel na mão dos midianitas durante 7 anos? Foi o Senhor. Guarde isso. Foi o Senhor.
E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel e os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram covas nos montes e cavernas e lugares fortes. Outra pergunta: por que Deus entregou Israel na mão dos midianitas? Pode falar, gente. Está aí, está escrito. Está aí, gente. É interpretação de texto, lá no versículo 1. Porque eles pecaram, porque eles fizeram coisas maus aos olhos de Deus. Pode ficar tranquilo, não vou perguntar mais. É só para você gravar esses 2 trechos aí. Porque eles pecaram, eles fizeram coisas más aos olhos do Senhor. Então ele é entregue, Israel é entregue na mão dos midianitas durante 7 anos. Às vezes a gente está passando por algumas circunstâncias e não sabemos por que nós estamos vivendo aquilo. Mas a grande maioria das vezes é porque é culpa ou é a causa dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. São consequências que a gente está vivenciando dos nossos próprios erros. Não precisa nenhum tipo de matemática aqui para somar que 1 mais 1 vai dar 2. A grande verdade é que, por causa do pecado de Israel, eles estavam vivendo escondido, eles estavam em caverna. Quantos de nós estamos vivendo escondido, em caverna, não sabendo o que fazer, não sabendo qual atitude tomar por causa dos nossos próprios erros? Continua comigo. Versículo 3. Pois acontecerá que os de Israel semeavam, e os midianitas, e os amalequitas, e os orientais subiam contra eles. Cara, às vezes, embaixo, empresta o teu óculos, Massinho. Vamos ver se vai dar bom. Meu Deus do céu, cara, por que eu não trouxe óculos? Jesus! Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Pode vir o próximo. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles esperaram, pode deixar aí, tá bom? Eles esperaram chegar no fundo do poço para poder clamar. Por que nós somos assim, cara? Por que nós esperamos dar tudo errado para a gente começar a buscar o Senhor? Por que nós fazemos isso? Por que não buscar o Senhor quando está tudo tranquilo, em paz? Já viu jovens? Não, agora não é tempo. Eu tenho muita coisa para viver e curtir. E quando chega aos 30, 35, já está com a vida toda debilitada. Eu não estou falando de saúde, algo desse tipo, mas com uma alma arrasada. Passou por diversas situações e problemas. Por que não agora? Por que não clamar a Deus agora? É necessário mesmo pagar esse preço? Por que não buscar o Senhor agora? Por que não fazer o cerco agora? Você vai mesmo deixar o tempo passar
para depois você começar a clamar em circunstâncias e situações que já está tão difícil. Continuando, versículo 7, é o 6? O 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvir a minha voz. Pode passar. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abias, Rita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, ou o que a gente mais gosta, varão valoroso. Esse é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais usa, né? E aí, varão valoroso na paz? É o que a gente mais usa. O Senhor é contigo, homem valente. Como assim, homem valente? E aí você vai ver a história, a gente vai adiantar aqui um processo. E o próprio Gideão vai dizer assim: como assim, homem valoroso? Como assim, varão valoroso? Como assim, homem valente? Estamos passando aqui um dobrado. O cara está pisando em uvas no local errado. Mas não era o local errado, era o local certo, porque ele estava fugindo. Ele estava fazendo tudo escondido. Mas quando o anjo vai falar com ele, e fala o que ele realmente é, ele fica assustado. Como assim? Não tem visto o que nós temos passado? O Senhor tem nos entregado na mão dos midianitas. Por que tem feito isso conosco? Por que Deus chama ele de homem valente? Se ele está escondido, é porque Deus, ele conhece aí dentro de você. Ele sabe o que está aí dentro, melhor do que você mesmo. Quando eu me converti, alguns conhecem essa história, mas vale a pena. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu tenho que contar a primeira para depois contar a segunda. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, era uma igreja bem pequenininha, menor do que a nossa aqui. E eu sentei no meio e uma irmã estava ali ministrando louvor e tal. E antes de começar na palavra, uma irmã levantou e falou assim: oh, quero falar com esse varão bonito aí sentado no meio. O bonito é da minha parte, claro, para ficar mais interessante. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, aí o menino que me levou, ele falou assim: é contigo mesmo, cara. Aí eu falei, eu fiquei, né, olhando para ela: pode ficar de pé, por favor? E eu fiquei de pé. E ela falou assim: olha, começou a falar o que eu estava falando com Deus, em relação à minha vida, em relação ao que eu queria, em relação ao que eu desejava, e principalmente porque eu queria ter um relacionamento mais sério. E aí ela termina falando assim: e você, varão bonito, vai conhecer uma varoa linda. Isso ela falou mesmo. Uma varoa linda, uma morena linda. Você vai conhecer e ela vai viver contigo o resto da sua vida. Tô falando, gente. Tá pensando que Deus não revela? Deus revela tudo, varão. E uma semana depois eu conheci a minha esposa.
em uma circunstância que seria impossível nós falarmos assim, a gente vai casar. Nem eu nem ela pensávamos nisso. Mas eu tinha 18 anos e ela tinha 17. Aquela foi a primeira vez que eu entrei na igreja. A segunda, o pessoal apagou a luz, eu saí de lá de dentro reclamando de todo mundo. Pô, tá de brincadeira, luz apagada, pô, culto, pô, rolando, o cara vai ficar apagando a luz, e fui embora reclamando. Como é que pode, né? Hoje a luz está apagada e me perdoa, Senhor. Mas a gente já resolveu isso. E na terceira vez, foi a igreja a qual eu congreguei, que eu aceitei Jesus. E quando eu entrei pela primeira vez, por isso que eu estou contando isso para você, quando eu entrei lá, eu já sabia que havia um povo que revelava a vida dos outros. Porque já tinha acontecido há anos atrás. E agora eu já morava com a Kátia e a gente ainda não era casado, já tinha uma filha, e agora o meu medo de entrar na igreja é outro. Eu vou entrar na igreja, a mulher vai falar tudo da minha vida, eu estou lascado. Olha o meu pensamento. Ela vai falar tudo porque naquela vez ela falou, só que deu tudo certo. E agora se ela falar o que eu estou fazendo? E eu fui me tremendo para a igreja, filho. Aí quando eu cheguei lá, Deus é muito terrível, porque quando eu cheguei lá, Ele me colocou mais medo ainda, de verdade, gente. Porque estava todo mundo de joelho orando, falando em línguas, fogo pegando. Falei, Jesus, hoje eles vão falar da minha vida. Aí eu fui entrando devagarzinho, aí a Kátia ajoelhou, eu fui e ajoelhei do lado. E aí eu comecei a orar. Isso eu já contei para vocês. Eu comecei a orar dentro de mim, falando, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Porque o medo terrível de alguém botar a mão sobre a minha cabeça, se manifestar o demônio e ir embora, tudo bem. O problema é que às vezes rola para um lado, rola para o outro, corre para um lado. Mas não é verdade? A vergonha é terrível. Amém, deixa isso quieto. Mas aí eu estava terrivelmente apavorado de chegar uma mulher igual àquela e colocar a mão sobre mim e começar a falar da minha vida com a minha esposa ali do lado. Pronto, acabou. Eu falei, meu Deus. E eu dentro de mim, a única coisa que eu falava lá dentro era, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Então, de repente, eu senti uma mão colocando sobre o meu ombro, eu falei, é agora. E quando colocou a mão no meu ombro, eu tremi, cara. E ela falou assim, tu és de Deus, meu filho. Eu falei, ufa, eu sou de Deus. Aí eu comecei a falar mais convicto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas dentro de mim, eu não orava, lógico que não. E aí veio uma outra irmã, que a primeira foi a irmã Mara, vou falar o nome porque alguns conhecem, a segunda foi a irmã Isabel. A irmã Isabel veio, colocou a mão sobre o meu ombro e falou, você é de Deus, meu filho. Eu falei, 2 vezes eu estou tranquilo agora. Aí o pessoal ficou sentado e tal, e começou o culto ali, e eu fiquei tranquilo, fiquei em paz. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus declara e revela para você exatamente quem você é. Mesmo você não crendo ou não sabendo quem você realmente é. Ele chega para Gideão e fala, varão valoroso, homem valente, você é de Deus, meu filho. Por que eu estou te contando isso? Porque Deus falou alguma coisa contigo, em algum momento da sua vida, em alguma circunstância da sua vida. E talvez de lá para cá tu tenha esquecido o que Deus falou contigo lá no início ainda. Eu não te falo nem o que Deus falou contigo ontem ou antes. Eu estou te falando lá no início. Lá atrás. Os primeiros momentos que você teve de um encontro com Deus. Deus falou coisas contigo. Deus falou algumas coisas para você. E acredite, tudo vai se cumprir. Ponto por ponto, vírgula por vírgula, vai se cumprir. E quando Gideão,
escuta essa voz de Deus, ele começa a fazer prova de Deus. Calma aí, Senhor. É o Senhor mesmo que está falando comigo? Ele vai lá, prepara um sacrifício e coloca diante de Deus, diante do anjo do Senhor, que é teofania, a gente sabe disso. E ele oferece o sacrifício. O próprio Senhor vai lá e fala para ele, olha, joga um pouco de caldo em cima e tal, enfim. Ele oferece o sacrifício, ele entende que é o Senhor. Ele vai para casa, e aí você vai ver como é que está Israel. Ele destrói os bosques, destrói a imagem de Baal, que estava na casa dele, que o pai levantou. Ele destrói tudo. E agora ele, perseguido pelo próprio povo, o pai posteriormente vai defender ele e falar, olha, quem fez isso? Foi Gideão. Eles vão procurar o pai, olha, coloca para fora o teu filho. Ó, se vocês quiserem ir atrás dele e fazer alguma coisa com ele, vai ter que fazer comigo também. Mas era o pai que tinha levantado a imagem. Olha só, preste atenção nisso, gente. Foi o próprio pai que colocou a imagem ali. Mas precisava uma pessoa tomar um posicionamento e falar isso aqui, ó, acabou esse negócio de Baal aqui. Acabou esse negócio de adoração a outros deuses. Chega! De repente essa pessoa é você. Você está se preocupando com as pessoas, não, mas se fulano se convertesse, mas se fulano tivesse tomado uma posição, mas se fulano tivesse feito isso, não, é contigo. A parada é com você. É você que precisa tomar um posicionamento e resolver tudo. E chamar a responsabilidade para a sua vida e falar, Deus é comigo. E colocar a casa em ordem. E começar a colocar a casa em ordem. Porque Deus está contando contigo verdadeiramente. Senão Ele não estaria trazendo ao meu coração uma palavra como essa. Então Deus está contando contigo. Para você se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e falar assim, a responsabilidade é minha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e ponto final. E acabou. Quando Gideão toma esse posicionamento, as coisas começam a mudar. Ele faz uma convocação e vem mais ou menos 32 mil soldados para poder lutar contra os midianitas, porque os midianitas já estavam acampados ao redor de Israel, mais uma vez. Só que ele falou, dessa vez não, irmão. Dessa vez a gente vai convocar o povo. Só que do lado dos midianitas, era mais de 130 mil. Do lado do Gideão, do lado do povo de Israel, 32 mil. Mais ou menos isso. Gideão se apresenta de novo e fala, Senhor, se tu é comigo, ele joga uma lã e fala, se tu é comigo, vai amanhecer, o campo vai estar seco, a lã vai estar molhada. Ele chega de manhã, diz que torce e sai pelo menos um copo de água. Pega a visão nisso de novo. Dia seguinte ele faz de novo, vamos fazer o contrário, Senhor. O campo vai estar molhado, a lã vai estar seca. Manhã seguinte, campo molhado, lã seca. Olha o que o Senhor falou comigo dentro de casa. E por isso que eu escrevi essa frase. Você se sentiu menos importante no início, é sinal de humildade. Mas depois que você entende que é Deus contigo, esquece isso. Na boa, esquece isso. Porque se tu continuar com esse discurso a sua vida toda, é sinal de mediocridade. Por quê? Porque Deus foi ouvindo Gideão. Deus foi ouvindo Gideão. Por 3 vezes ele pediu sinais e Deus fez. O Senhor é comigo. Então agora Gideão vai para a batalha. Agora é a vez de Deus. Gideão,
para que o povo não venha se exaltar e achar que foi eles que fizeram tudo, manda os tímidos e medrosos para casa. Gideão está vendo milhares de camelos, mais de 130 mil midianitas acampados. E o Senhor chega para ele e fala, ó, manda os tímidos e os medrosos para casa. 22 mil vai embora. 22 mil vai embora. Mas agora é outro nível, irmão. Não dá mais tempo para Gideão ficar trocando ideia com o Senhor, duvidando daquilo. Então vem para cá agora, em nome de Jesus. Talvez você já chegou num tempo que não dá mais para ficar debatendo com o Senhor, se é, se não é para resolver agora. Toma posse do que é teu, abraça, agarra isso, vai em frente que Deus já te deu a vitória. Se Ele está falando, vai por aqui, vai dar certo. Vai por ali, vai, porque vai dar certo. Porque é passado um tempo a qual a gente está falando para o Senhor, Senhor, mas assim, mas olha, desse jeito, será que pode? Tudo bem, é processo. Dentro de um processo, amém por isso. Mas chega num tempo que não há mais dúvida. Por quê? Porque Deus já te deu todos os sinais necessários, mostrando que Ele é contigo. Então, se Ele é contigo, segue em frente, abraça, parte para cima. Vai confundir tudo. Sabe por que vai confundir? Porque Deus faz coisas estranhas. Nós temos 130 mil e tem 32 comigo e Deus manda embora 22 mil. Que negócio é esse? Está tudo errado. Não está errado, é o Senhor. É o Senhor. Tem muita gente ainda, Gideão. Tem muita gente ainda. E aí Deus faz umas coisas mais loucas que a gente é quase sem entendimento dentro da Bíblia. Mas se quando ele for beber a água e aquele que não pegar com a mão e levar com a água à boca, esses tu manda destino. Ficaram 300. Por isso os 300 de Gideão. Ficaram 300. Eu vou com 300 contra 130 mil? Essa matemática não bate, Deus. A matemática não bate. Para 32 mil estava difícil. Como que eu vou enfrentar os midianitas com 300 homens? Não tem como. É impossível. Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, faz o seguinte, dá um pulo lá no arraial deles. Lá no arraial deles. E quando Gideão vai com o seu assistente, ele chega lá e vê o que eles estão falando. Eles estão temerosos. O camarada teve um sonho, resumindo, que todos estavam sendo entregues na mão de Gideão. Resumindo, já revelando o sonho, porque ele traz a revelação do sonho também. Gideão entendeu como mais um sinal de Deus. Deus entregou os midianitas na nossa mão, vamos embora. E dali para frente, Gideão só foi fazendo tudo que Deus mandou. Qual é o nosso problema quando nós aceitamos Jesus? É porque nós aceitamos em parte. Ora a gente crê, ora não crê. Ora a gente faz, ora não faz. Ora a gente acredita, ora não acredita. Ora acontece, ora não acontece, porque simplesmente tem a ver com crer. Existem algumas coisas relacionadas ao Evangelho que não dá para a gente poder explicar com um cálculo correto. Não dá, cara, porque é mediante fé. É mediante fé, então não dá para eu chegar para você e explicar, olha, isso acontece por isso. Não tem como. Algumas coisas não tem como. Mas sim, milhares e milhares de coisas são explicadas mediante a fé.
Quantas foram as coisas que você vivenciou e você não vai conseguir me explicar como que você alcançou tal conquista, tal vitória, porque foi pela fé. Porque foi pela fé. Então tudo a gente precisa colocar diante de Deus e acreditar. Acreditar que vai romper, acreditar que vai dar certo, acreditar que vamos conquistar, acreditar que vamos avançar. Eu preciso crer nisso. Eu tenho que agir depois que eu entendi como Gideão. Não dá mais tempo de voltar atrás. Até porque todos os sinais que eu pedi, Deus me deu. E agora eu sei que é Ele. Então, se você sabe que é Ele, só obedeça. E aí eu fico batendo de frente com um monte de questões, biblicamente falando. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é mais ou menos, isso aqui não. Vai para a Bíblia, irmão. E ela vai te falar o que é, o que não é. Vai para a Bíblia. Igual um amigo virou para mim um dia, eu estava fazendo um estudo, e que jamais sobre esses estudos eu vou falar assim de púlpito com vocês. Jamais, nunca vou ensinar sobre isso. Mas eu estudo diversas coisas. Tem um cara que eu sigo, que eu me amarro, o cara é judeu. Ele nem acredita em Jesus. E eu vou entregar que a pastora Adriana segue também. Não é, Adriana? O cara é bom pra caramba, o cara é judeu, irmão. Nem em Jesus ele acredita. Mas é coisa comigo, é minha, porque a minha regra de fé está aqui, ó. Não está lá no judeu, está aqui. E o irmão virou para mim e falou assim: olha, eu estava vendo aí que o irmão aí estava falando que o estudo A e B sobre tal coisa, isso aí não é de Deus não. Falei, não é não, né? Não, não é não. Ele também fala contra a ceia do Senhor. Não, mas a ceia não, cara, ou é ou não é, cara. Ou é ou não é, irmão. Você nunca vai ver eu ficando batendo em tecla aqui, tipo, sobre dízimo, sobre ceia, sobre oferta, sobre... Senta no estudo aqui que a gente vai aprender sobre. Ou é ou não é, querido. Ou você acredita ou não acredita, ponto final. Só que, posso te falar uma coisa? Em parte, também não rola não. Em parte, também não rola não. Ou é, ou não é. E ponto. Senta hoje, e eu caminho para o final agora, senta hoje com uma pessoa que era espírita e vê como que era o trabalho feito dentro de um terreiro do candomblé ou da Umbanda. Vê tudo que era ofertado, que era entregue, que era primiciado. E uma pessoa dessa se converte, é muito simples entender o Evangelho, porque entender o outro lado. Esse negócio funciona desse jeito mesmo. Só que agora você está em Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Tem coisa que tem que ir entre linhas. Ou você parte para cima e abraça com muita força, ou não é. Não tem como ser em parte. Não dá para crer em parte. Ou é ou não é. E ponto. E ponto. Não tem essa, querido. Não dá para a gente ficar no meio termo. Quando Deus falou com Gideão, só vai os 300, vai você os 300. Então os 300. Por quê? Porque Deus falou. Quem falou? Foi aquele que quando eu fiz um testezinho com ele sobre a lã, para ficar seca e depois molhada, depois seca, ele deixou. É ele que está falando comigo, ele é o Senhor. Sabe qual é o problema? É porque você não consegue acreditar que é Deus falando contigo. Essa é a grande verdade. Porque se você acreditasse que é Deus falando contigo, falando assim, ó, tu vai andar pelado aí 3 anos. Tu vai andar pelado 3 anos. Que? Alguns vão falar que foi Isaías, né? Não foi Isaías?
que ele estava com uma veste e tal. Deus virou para o outro e falou assim, ó, casa com a prostituta. O cara nem conhecia, nem gostava da prostituta, não tinha nada a ver. Ele só queria mandar um recado para Israel. Oséias. E o cara foi lá e casou com a prostituta. É porque quando Deus fala, e aí eu volto num lance que eu já preguei aqui. Já preguei, já falei. Se Deus está falando contigo, irmão, só obedece. Porque senão tu vai passar 5 anos ou mentindo, dizendo Deus está falando comigo e não está falando nada, ou Deus estava falando contigo 5, 10, 15 anos e você está em desobediência 5, 10, 15 anos. Escolhe aí. Escolhe aí, irmão. A grande realidade é essa. Nós não acreditamos no que Deus está falando. Porque se acreditássemos, nós estaríamos fazendo. O que Deus está falando aí contigo? O que Deus está falando contigo há tempo. Há muito tempo. Porque existe alguns de nós aqui que Deus está falando, não é nem quando se converteu, como eu citei aqui para você. Deus estava falando comigo antes de eu me converter. Antes de eu me converter. O Senhor já estava falando, e contigo também, irmão. E contigo também, eu sei disso. Não sou melhor do que ninguém, se Deus estava falando comigo, Ele também estava falando contigo. Agora, quem é que vai obedecer? Quem é que vai obedecer? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu não sei para onde é que Deus está te levando. Sabe por quê? Porque nesse momento Deus pode te levar a arrependimento. Deus pode te levar à obediência. Deus pode te levar para um nível de fé agora. Porque tudo isso está dentro daquilo que Deus falou conosco agora. Então não sei se Deus vai te levar para o arrependimento, ou para a obediência, ou para o nível de fé, ou para os três agora. Porque não é possível que vai passar mais 1, 2, 3 anos e nós em desobediência ao Senhor, nos faltando arrependimento de todas essas obras mortas. Ou nós vamos andar ainda sem acreditar naquilo que o Senhor tem falado conosco, naquilo que o próprio Deus já tem falado conosco. O Senhor já tem falado contigo durante muito tempo. Eu lembro de cada detalhe que o Senhor falou comigo, e já se passaram mais de 20 anos que eu comecei a servir a Cristo. Já se passaram mais de 20 anos. Eu lembro que quando eu estava com 12 anos de convertido, 12 anos, o Senhor me deu uma visão muito, mas muito louca. E Ele falou comigo, ó, a partir de hoje, tu vai começar a viver isso aqui. E já se passaram 8, vai para 9 anos aí. E eu comecei a entender o que Deus estava falando e comecei a mergulhar nisso. Tu acha que o que queima no meu coração, para a gente sair por essas terras, para a gente poder evangelizar, para poder construir escola missionária, tu acha mesmo que isso vem de mim mesmo? Tu acha mesmo que eu quero tal coisa? Tu acha mesmo que eu quero dormir pirado, que eu quero dormir pensando nisso? Tu acha mesmo que eu quero me estressar com tais coisas? Apesar de não me estressar tanto. Mas me preocupar com tais coisas? Claro que não, querido. Eu não pedi nada disso para mim. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem falado comigo de uma forma muito profunda. Eu sei que muitas das coisas que nós vamos fazer aqui, muitos de nós não vamos nem ver acontecer. Mas os que permanecerem,
vão desfrutar disso tudo. De tudo. Então eu quero cumprir o que o Senhor tem colocado no meu coração e fazer aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Independente de como seja. Quando Deus falou comigo a respeito de ser um pastor de uma igreja, tu acha mesmo que eu cheguei para ele, olha, Senhor, eu quero ser um pastor? Lá atrás eu falei isso com ele, mas quando a gente começa a entender o Evangelho, mas o Senhor, Ele vai nos levando para lugares muito estreitos, mas Ele mesmo nos dá vitória. Porque vão existir pessoas, e eu quero falar isso de forma profética para a tua vida, vão existir pessoas que vão precisar daquilo que Deus tem te dado, daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, da tua sabedoria e da tua inteligência, daquilo que Deus tem feito em você. E essas pessoas vai vir em você até mesmo aquilo que você não está enxergando em você. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós falamos, nós não somos capazes. Mas passou esse tempo. Eu sei aqui dentro de mim o que eu não sou capaz. Mas eu sei que independente de eu ser capaz ou não, o Senhor me capacitou para tal coisa. Então não posso andar com uma falsa humildade, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então tudo aquilo que você está para receber, está para acontecer, depende muito mais de você entender hoje, ou seja amanhã, mas uma hora você vai precisar entender que o Senhor é contigo. Varão valoroso ou varoa valorosa, o Senhor é contigo. Homem valente, mulher valente, o Senhor é contigo. Se você ainda duvida, vamos fazer como ato profético. A quem pode dar as mãos aí ao lado de uma pessoa? Isso, dá as mãos ao lado. Tu sabe que eu não falo isso por modismo. Você nunca vai me ver falando essas coisas por modismo. Eu não preciso me justificar. Pode dar a mão, de verdade. E agora você dando as mãos, não é mais a pessoa que tu conhece ou desconhece, não são mais pessoas comuns agora, mas é o Senhor. É o Senhor. Feche os seus olhos agora, como se Deus estivesse dando a mão para você agora e caminhando contigo. E falando para você, vem comigo, filha, vem comigo, filho. Eu te guio, eu te sustento. Eu te mostro o caminho, vem comigo, caminha comigo. Eu vou te mostrar o lado bom da coisa. Vem comigo, não pisa ali, não pisa aqui também, pisa só onde eu falar para você pisar, pisa aqui comigo. Me dê as mãos e ande comigo, confie. Tem muita gente, então tira os 20 mil, tem muita gente, tira 10 mil, não importa que fique apenas 310, 5. O que importa é que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você nunca esteve sozinho em circunstância nenhuma. Deus é contigo. Dê as mãos a Ele e confie. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor é comigo e eu vou sair vitorioso dessa. Eu vou vencer mais uma vez. Eu vou partir para cima, porque Deus é comigo.
O Senhor é comigo.